Boa tarde, é Cristiane Agostini, repórter do Valor. Prefeitos, secretários, os senhores insistiram bastante, né, que não teve nenhuma desistência das metas, que teve uma readequação dos prazos, mas a gente sabe que inaugurar uma obra é diferente de deixá-la em obras, né, de viabilizar, né, como foi mudado o texto. Eu queria saber, em alguns casos concretos, aí no caso dos CELS, né, que nenhum foi entregue até agora dos 12, dos 2 corredores BRT, dos 4 terminais de ônibus, dos 11 piscinões que faltam, se a prefeitura vai ter alguma meta concreta de entrega, ou se vai ficar nessa questão de vamos viabilizar, vamos deixar em obras. Vai ter uma meta concreta, e se tiver, qual vai ser essa? Assim, para os piscinões, para os terminais de ônibus, né, para os BRTs, para as 45 unidades escolares, para os CELS também. Obrigada. Prefeito, eu queria também perguntar sobre o Fundurb, que a Justiça suspendeu, né, a tramitação do projeto. Eu queria saber se o senhor pretende, se tem um plano B, o que o senhor pretende fazer caso o projeto continue, né, inviabilizado aí por uma decisão da Justiça. Obrigada. Eu queria só começar pelo Fundurb. Primeiro, eu queria deixar assim a minha colocação com relação a termos 55 vereadores eleitos pelo povo. O povo elegeu 55 vereadores que podem votar a favor ou contra, né? O Executivo mandou o projeto também de uma gestão eleita, e a gente ter uma pessoa, de forma monocrática, suspender os trabalhos do representante do povo eleito. Então, primeiro, eu queria deixar essa minha colocação, porque eu acho que a gente precisaria tentar entender melhor como é que essas colocações, porque eu, particularmente, fui vereador há 8 anos, sempre participei de eleição, me sinto verdadeiramente incomodado com algumas questões com relação a isso. Aproveitando, Cristiane, a gente viu bastante matéria falando que estaria tirando recurso da habitação para a gente poder fazer recap, né? Então, no contexto geral, não tem isso. O que tem é que a gente vai fazer o maior investimento de habitação da história dessa cidade, com recursos, inclusive, próprios da Prefeitura de São Paulo, na sua grande maioria, e que as ações que a gente desenvolveu, e vocês, inclusive uma matéria sua, lá atrás, sobre a nossa estratégia de poder fortalecer a economia da cidade, do ponto de vista das unidades habitacionais, da atividade da indústria da construção civil, foi resultado positivo, e a gente teve uma grande arrecadação do Fundurb de outorgas por conta das atividades que aqueceram bastante desse mercado da construção civil. Acho que foi uma estratégia correta, a gente hoje vê bastante aquecido, nós temos um volume grande de empregos gerados na cidade por conta da atividade da construção civil, e a gente tem essa demanda, então, acho que foi algo importante. Não sei se alguém tem alguma coisa para complementar do Fundurb. Os índices todos foram mantidos, nós não alteramos nenhum índice do Fundurb, todos foram mantidos, inclusive os investimentos de primeiro ano. Fizemos uma alteração apenas naqueles investimentos de segundo ano que, eventualmente, não tivessem sido utilizados, exatamente para que o dinheiro do contribuinte não ficasse ali sem, eventualmente, ser utilizado. Não foi mudado nenhum índice, nenhum índice. Essa é a nossa surpresa, porque aconteceu depois da Câmara ter aprovado. E a Câmara... Se me permite, falando em nome da Câmara, em 2019, nós fizemos uma alteração no Fundurb importantíssima, onde o Fundurb, o mínimo de 30%, era para aquisição de terrenos. Nós incluímos produção de unidades habitacionais. Então, ou seja, o que mostra o interesse desta gestão em investimento em habitação. Então, como o senhor disse, né, para nós a interferência externa dentro da Câmara Municipal, que tem e é prerrogativa dos vereadores, está muito latente. Infelizmente, é um projeto que faltou informação, e quem levou informação de forma equivocada, e mostrar o quanto nós estamos investindo em habitação de interesse social na cidade de São Paulo. Acho que esse é um recorte importante da Câmara Municipal, a insatisfação dessas interferências. Com relação às obras, Cristiane, eu gostaria de, em muitos desses casos, a gente poder estar iniciando, né? Vocês estão acompanhando aí, a gente lançou a licitação do BRT Radial Leste,
está paralisado, estamos esperando a liberação para poder retomar. Com relação aos CELS, acho que teve o atraso dos CELS foi com relação à questão da desapropriação, né, que demorou lá decisões judiciais que demoraram as desapropriações. Não, Cristiane, a gente tem um mapeamento, a gente faz o controle obra por obra, a gente tem esse mapeamento, CEL, terminais, corredores, a gente tem um mapeamento muito preciso de em que estágio está e qual a nossa expectativa com relação a 2024. Por isso que foi feita, inclusive, essa revisão agora nesse ano, agora no final de 2022, justamente para a Prefeitura poder mensurar e melhor direcionar os investimentos que eventualmente estavam reservados para uma obra, por exemplo, e que vão imaginar que se tivesse direcionado 100 milhões para uma determinada obra, a gente vai executar 80 esse ano. Nada mais justo, de novo, pela questão da eficiência da administração, que você redirecione 20 para outra atividade, de novo, para atender melhor a população. É isso que foi feito, foi só um remanejamento de obras, de recursos e de expectativa nossa com relação às entregas. A entrega não acontecer em 2024, o impacto pode ser político, mas vamos dizer, o prefeito cumpriu com aquele compromisso inicial, a obra vai estar em fase final de implantação e vai atender a população daquele local. Isso é muito fácil de ver, a população vai começar a ver agora, com o começo das obras dos CELS, dos terminais e de outras obras previstas, vai conseguir enxergar claramente que esse compromisso está sendo cumprido para além da entrega, eventualmente, ser feita em 2024, 2025. E tem casos diversos, é importante dizer também. Vou dar um exemplo de um terminal que eu estava lembrando agora aqui. Houve uma manifestação da população local, por conta do número de desapropriações, uma forte demanda para o prefeito e para a Câmara dos Vereadores, no sentido de que o impacto seria muito grande numa região que tinha um número muito grande de famílias. O que a Prefeitura fez? Deu um passo para trás, remanejou o terminal para uma área próxima para reduzir o impacto naquela população, para reduzir o número de desapropriações. Então, tem casos diversos que a gente pode citar, e a gente está à disposição depois, através da Iriane e da equipe nossa lá em CEPEP, para te passar um mapa mais detalhado do que está acontecendo com essas obras e qual a nossa expectativa, tá bom? O Cristiane, só queria complementar o que o Chucre falou, que eu acho que é importante. O terminal que ele está falando é do Jardim Miriam. A gente estava, inclusive, tinha feito as DUPs de desapropriação em torno, acho que eram 160 imóveis, se não me engano. 159 imóveis. Houve uma manifestação muito grande da comunidade e acho que é importante que a gente tenha esse diálogo e que é aqui uma diretriz nossa de sempre estar escutando e dialogando com a sociedade. E a própria sociedade lá, e eu queria deixar esse exemplo, o Chucre, porque quando a gente tem manifestação, que são manifestações legítimas e organizadas e são manifestações que são propositivas, a gente consegue avançar. Eles trouxeram opções de locais que a gente poderia fazer o terminal que tivesse um impacto menor. E nós optamos por esse grande diálogo com as reuniões que houveram lá na Câmara Municipal, que houveram lá na SP Trans, na Secretaria de Transporte, e uma decisão que eles me trouxeram aqui, aí pude tomar a decisão, de mudar esse terminal de 159 desapropriações para um local onde terá, se não me engano, 15 ou 20, bem menos desapropriações. Então, o que aconteceu? A gente parou de novo, então a gente teve que cancelar todo aquele processo, né, e reiniciar os processos de desapropriação e de readequação do projeto. Mas o que é importante disso? Vai atrasar um pouco? Vai, mas é um governo que escutou. Né? Eu queria aproveitar aqui, vocês da imprensa, para poder também valorizar essa questão que é fundamental, quando a gente defende tanto a nossa democracia, está o tempo inteiro aberto para o diálogo e para escutar as manifestações das pessoas e receber sugestões que possam, eventualmente, nesse caso, um caso concreto, trazer uma melhora do projeto que a gente está colocando e definindo. Teve outros, por exemplo, o terminal Itaquera, né? Agora que a gente conseguiu aí a liberação, demorou bastante tempo a gente conseguir liberar, enfim, são as dificuldades do dia a dia que a gente gostaria que pudesse ter mais agilidade. Tem 3 obras que você citou, 2 estão no Tribunal de Contas, que é o BRT Radial e o Corredor Interlagos, e o BRT do Aricanduva, nós estamos no processo bem avançado de financiamento pelo Banco Mundial. Ok.